Que Jesus, nosso irmão maior, nosso governador espiritual, esteja nos abençoando, nos protegendo e nos intuindo sempre. Deus maior, Criador de todas as coisas, tenha misericórdia de todos nós e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo nos nossos estudos. Na semana passada nós encerramos a lei de adoração. E hoje nós vamos iniciar a lei de liberdade, que seria o módulo 10. O módulo 10, para quem quiser estudar depois pela própria apostila, nós utilizamos a apostila do Programa Fundamental da Federação Espírita do Brasil. Estamos na apostila 2. Hoje nós vamos abrir a apostila 2, tomo 2, que inicia, dando sequência, a sequência numérica é a continuidade da anterior, mas hoje nós vamos estudar, a partir de hoje, as leis de liberdade. Então, para quem quiser acompanhar, essas apostilas elas podem ser baixadas na internet, podem acompanhar esses estudos aí. Nossos estudos são feitos com base, né, nesse material da Federação Espírita Brasileira, e nós esperamos que todos aí tenham um bom proveito com relação ao que trazemos aqui às quartas-feiras. Então, nós vamos falar de liberdade de pensar e liberdade de consciência. Dentro desse módulo Lei de Liberdade, o tópico inicial é a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. E a gente já vai iniciar com uma fala do Rodolfo Caligares, num livro dele chamado As Leis Morais. Nesse livro, ele diz o seguinte, que liberdade é faculdade que permite o espírito decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Então, liberdade é uma faculdade do espírito. É uma lei que existe, uma lei de Deus, que faculta ao espírito poder agir e poder decidir conforme sua própria vontade. E a partir daí, ele diz o seguinte, que o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Então, é preciso que a gente pense muito a respeito disso, né? Porque nós somos donos da nossa vontade, mas desde que essa vontade seja uma vontade que conserve e desenvolva a nossa existência. Nós temos essa possibilidade de fazer escolhas. E a orientação da espiritualidade é que essas escolhas sejam feitas sempre com essa ideia, o que escolhemos, como escolhemos, por que escolhemos, e que essas escolhas nos levem ao desenvolvimento, que essas escolhas nos levem principalmente à conservação de nossas vidas. Por que isso? Por que nós temos que conservar as nossas vidas? Já que temos tantas vidas, tantas pluralidades de vidas, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é exatamente sabermos que o espírito tem uma pluralidade de vidas, então por que conservar? Por que tanto cuidado? Precisamos conservar, sim. Essa existência é uma oportunidade de aprendizado. E quando nós perdemos o tempo aí, com essa oportunidade, nós vamos sentir essa defasagem aí quando formos prestar contas. Eu tenho certeza que na semana passada, no domingo e no sábado passado, em que os nossos jovens brasileiros estavam fazendo o Enem, muitos deles devem ter ficado tristes, lembrando que poderiam ter aproveitado melhor as oportunidades, que poderiam ter estudado um pouquinho mais, mas naquele momento tiveram que se contentar com aquilo que efetivamente tinham. A nossa proposta de liberdade, a proposta da doutrina espírita para a liberdade dos espíritos, é exatamente no sentido de que a gente saiba aproveitar as oportunidades. É importante que a gente entenda o nosso papel, ou que a gente procure entender os propósitos das nossas existências e fazer dessa existência a melhor forma de organizar a nossa vida de modo que possamos ser um pontinho para somar aí nesse universo espiritual que convivemos. Mesmo que a gente ache que a gente não tem muito a dar,
Sempre a gente tem alguma coisinha que vai ajudar um ou outro. Então, é sempre essa ideia. E, por isso, precisamos usar nossa liberdade com cuidado. A liberdade não pode ser para os abusos, para os excessos. Os excessos e os abusos, eles têm uma contrapartida que, na maioria das vezes, não é tão agradável como os momentos em que imaginamos que vão ser agradáveis. Então, ele fala aí dessa ideia, então, de que a gente tem o direito de fazer tudo o que achar conveniente ou necessário à conservação. Ele complementa dizendo que essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. E aí o maior dos desafios, porque somos extremamente egoístas. Se gostamos de alguma coisa, queremos que todos gostem. Se a gente gosta de uma cor, a gente quer impor a cor para os outros. Se a gente gosta de um time de futebol, a gente quer impor. E olha que eu estou falando de coisa rasteira. Porque quando pensamos nas convicções mais profundas, nos pensamentos filosóficos, científicos, é isso? E aqueles pensamentos, principalmente esses que geram a possibilidade de questionamento, até mesmo as crenças religiosas, na grande maioria das vezes, nós somos pouco tolerantes com essa diversidade que existe. Queremos que o nosso direito de dizer e de pensar seja respeitado, mas a grande questão é que todo caminho tem que ter uma via de mão dupla. Eu quero respeito, mas até que ponto eu também me dou o respeito de ouvir o outro? Eu costumo dizer que a democracia é uma bênção, porque a democracia para a evolução é fantástica. A gente tem que ouvir tudo, até aquilo que não gosta. Esse que é o processo da democracia, que a gente tem que escutar tudo. E tem que escutar com o mesmo respeito que temos diante daquilo que gostamos. É o momento da diversidade. E não é à toa que um país como o nosso é tão diverso, com tantas raças, com tantos Brasis, com tantas regiões diferenciadas, encontre aí alguns pontos de conflito, alguns pontos de desafio. E essa liberdade que a doutrina espírita nos conclama a compreender é exatamente a liberdade de poder também respeitar a liberdade do outro. A minha liberdade é importante, eu preciso poder fazer aquilo que eu acho que é importante, que é necessário para a minha caminhada, para a minha conservação, para a minha evolução, mas a partir do momento que eu faço alguma coisa, que eu ajo em algum sentido, eu preciso lembrar que eu estou vivendo em comunidade. Não estamos vivendo isoladamente. Porque quando a gente está isolado, não é assim? A gente faz o que quiser. Imagine se cada um de nós, e olha que somos poucos aqui no salão, mas se cada um de nós resolvesse fazer o que quisesse. Imaginem só, nem vamos imaginar. Melhor nem render, não é assim? Imagine se a gente pudesse dizer o que quisesse, o que vem à cabeça. Primeiro porque falar o que pensa muitas vezes é falta de educação. Porque às vezes a gente acaba falando tanta bobagem, tanto impropério, né? Tem gente que, em nome da verdade, acaba falando tanta bobagem, franqueza, sei lá. Franqueza nada, às vezes é falta de pensar um pouquinho, né? Morder a língua, pensar, tomar um copo de água antes de falar bobagem, para a gente refletir a respeito do que a gente vai dizer. A liberdade, ela pressupõe saber usá-la. Eu só sou livre de verdade quando eu sei fazer bom uso da minha liberdade. E nesse sentido aí, o Rodolfo Caligares, neste livro As Leis Morais, ele deixa esse questionamento bastante claro para todos nós. Também no livro dos Espíritos, a partir das questões 826, Allan Kardec fala de liberdade, fala da lei de liberdade. A partir da questão 825, do capítulo 10, ele fala sobre liberdade. E é com base nesse material de Allan Kardec que nós vamos trabalhar hoje. E os primeiros pensamentos dele são acerca exatamente da liberdade de pensar, da liberdade de consciência.
Allan Kardec vai lembrar lá na questão 826 que para o homem gozar, para que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, seria necessário que ele vivesse isolado como um eremita no deserto. Que desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, e lhes cumpre respeitar. Ele vai lembrar que a liberdade é, portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde começa a liberdade e o direito do outro. Isso é até meio chavão, né? A gente escuta isso para todo lado. Isso é tão comum. Meu direito termina, ou a minha liberdade termina onde começa do outro. Mas a grande questionamento é esse, né? Geralmente os chavões, eles não são pensados, não são refletidos. São falados e sem nenhuma reflexão, não passa pela reflexão, porque a partir do momento que eu penso o seguinte, olha, eu tenho bom uso da minha liberdade a partir do momento em que eu respeito os outros que convivem comigo. E não estou falando de um só nem dois, não. Eu falo dessas dezenas de pessoas que passam pelas nossas vidas diariamente, semanalmente, anualmente. Quantas pessoas nós convivemos? Vocês já pararam para pensar com quantas pessoas vocês cruzaram hoje durante o dia? Talvez a grande maioria de nós nem saiba, porque nós não nos preocupamos com isso. E por quantas vezes violamos a liberdade de outros? Será que paramos para pensar nisso também? Muitas vezes também não pensamos nisso, porque pensamos no nosso bem-estar. Então, se o meu bem-estar estiver tranquilizado, se eu conseguir conquistar ou praticar as ações que me favoreçam, eu normalmente não vou me importar com o outro. É um chavão, mas como bem lembrou, é um chavão que precisa ser pensado num sentido de podermos até refletir a respeito. Paramos realmente quando percebemos que estamos invadindo o direito do outro? O que se representa o outro para a minha existência? O que ele representa? Ele representa um irmão ou ele representa o inferno que Sartre disse que era o outro? São questões que a gente precisa, de uma forma bem amadurecida, pensar. Porque nós precisamos lidar com essas leis. São leis naturais, são leis necessárias aqui para a nossa evolução. Allan Kardec vai dizer o seguinte, que a compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que para progredir precisamos uns dos outros e que todos temos direitos recíprocos, que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante, em decorrência de nossos atos, não ficará impune perante a lei de Deus. E por esta razão, que o ensinamento de Jesus de não fazer os outros o que não gostaríamos de que os outros nos fizessem, que está lá em Mateus 7,12. Esse ensinamento, inclusive, conhecido como regra de ouro, estabelece limites na nossa liberdade, orienta como conviver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Então, compreender a lei de liberdade é o que nos faz progredir, respeitando o direito dos outros. E aí é muito importante, né, a gente saber o seguinte, olha, nessa modernidade que vivemos aí, com acesso a tanta informação e às vezes de forma tão rasteira, porque nós vivemos um mundo em que temos informação ilimitada. E por ser rasteira, muitas vezes não temos aquela sensibilidade ou até mesmo a maturidade para perceber o que realmente, saber selecionar o conteúdo que realmente nos favorece ou desfavorece em determinados momentos das nossas vidas. Então, é muito importante que nesses momentos aqui a gente sempre pense nas questões que se vinculam à liberdade, ao respeito ao outro. Nós não podemos simplesmente utilizar determinados... Hoje nós vivemos a era aí dos celulares, e de vez em quando eu falo para a juventude espírita, né? Eu vou fazer palestra para os meninos lá, e eu brinco muito com eles, mas a gente vê muito mais velhos fazendo isso do que às vezes crianças, os meninos, né? Há uma dependência a essa coisa do celular que chega a ser quase patológico. Desligar o celular por 1 hora ou pedir que alguém se retire e guarde o celular é alguma coisa que, de alguma forma, é como se fosse uma ofensa. Eu dou aula, sou professora e no dia de prova eu faço o estacionamento do celular.
Coloco todos os celulares em cima das mesas e falo, quem tiver com algum caso urgente, eu vou atender. Mas se não for urgente, os celulares não vão ser atendidos. E eu acho que eles sofrem muito mais pelo conteúdo que está sendo cobrado ali do que pela falta, pela ausência do celular. E às vezes ele é usado de uma forma assim que viola a liberdade alheia. A gente tem visto muitos casos em que o fato de ter uma máquina de fotografar, andar com ela, de ter uma filmadora, me dá o direito de, por exemplo, filmar uma pessoa que está caindo no chão, uma pessoa que está brigando, uma pessoa que acabou se exibindo de uma forma que não deveria. E me dá o direito de achar que eu posso exibir esse conteúdo para todos, porque caiu na publicidade. A gente precisa começar a pensar nisso. Sem nenhuma ameaça, mas isso é uma questão de consciência, porque o uso da liberdade pressupõe consciência. Chega a ser doloroso. Hoje à tarde teve um autoextermínio, não sei se vocês ficaram sabendo, e foi filmado. E as pessoas jogaram isso na rede como se estivessem filmando alguém recebendo flores. E nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando em desespero, nós estamos falando em pessoas que estão criando, agregando aí mais dívidas para as suas jornadas, que estão causando sofrimentos imensos nos familiares, que deveriam ser respeitados. Mas o outro que passa, que está ali com a maquininha e se sente no direito de expor essas imagens como se delas fosse o proprietário. Quando a gente fala assim, gente, nós temos que pensar muito nisso, porque a liberdade, eu não posso fazer da minha liberdade um instrumento para violar o direito do outro, para prejudicar o outro, para causar sofrimento ao outro. Porque quando eu faço isso, eu estou me endividando perante o tribunal da minha consciência, perante o tribunal divino. Pode ser até que isso se torne um viral na rede, como a gente vê por aí, mas não tenhamos dúvida que quanto maior esses acessos, maior o nosso compromisso, maior o nosso dever de reparação. Então, a liberdade ela pressupõe saber usar, saber ter consciência, o que efetivamente interessa, o que deve ser, o que interessa isso. Nesses momentos dolorosos, talvez fazer uma prece para a família. E se você não tem nada para fazer ali, vai embora. Vai embora, faça uma prece e vai embora, faça como o samaritano. Porque se a sua presença ali não é necessária para nada, também não precisa ficar ali vampirizando, nem ficar olhando. Para que isso? Não tem essa necessidade. Então, a gente não deve fazer com as outras pessoas, e isso está em Mateus, aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Não vamos violar a liberdade das pessoas se nós não gostamos que as pessoas entrem na nossa intimidade para violar a nossa liberdade. Allan Kardec vai lembrar que esse ensinamento de Jesus estabelece os limites da nossa liberdade e orienta como que nós devemos viver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Então, se eu não gosto de determinada postura com relação a mim, com relação à minha família, com relação às pessoas que eu amo, eu também não posso adotar essas posturas para ofender famílias alheias, ofender pessoas que eu não conheço ou mesmo que eu conheço. É esse censor aí que vem lá de Mateus, do capítulo 7, versículo 12, é que Allan Kardec vai dizer que é o que vai estabelecer limites para o nosso uso, o bom uso da nossa liberdade. Ele vai lembrar que perante Deus o homem é responsável pelo seu pensamento. Nós vamos falar de liberdade de pensar. Então, nós somos perante Deus responsáveis por aquilo que produzimos em nossos pensamentos. A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Liberdade de pensar, como sabemos, é plena no homem, é plena no ser humano. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr limites. Isso, às vezes, a gente escutou muito em momentos em que a humanidade passa por regimes autoritários. A gente, às vezes, escuta muito isso. Encarcere o homem, mas não encarcere o espírito.
Você pode encarcerar o sujeito, mas você jamais vai encarcerar seu pensamento. E Allan Kardec, ele traz essa ideia para nos dizer, olha, como homens, nós temos no pensamento, um poder ilimitado. Podemos conquistar, fazer tudo o que quisermos em nossos pensamentos. Mas ele vai lembrar que o equilíbrio é exatamente a liberdade de consciência, a liberdade de pensar com a liberdade de consciência, que é onde encontramos aí o equilíbrio. Ele vai dizer o seguinte, que voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias e as ideias das mentes com as quais se afiniza, nos processos naturais de sintonia. Nos seres primitivos, a mente aparece sob a forma de instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a refratar a glória divina. Olha como é que o pensamento ele evolui à medida que a humanidade evolui. Enquanto primitivos, o nosso pensamento está vinculado às questões do instinto, às questões da matéria, mais forçadas, mais vinculadas à própria... aquilo que torna o nosso corpo mais grosseiro, que é a matéria. Quando avançamos um pouco mais, na condição de homens normais, muitas vezes os nossos pensamentos eles passam pela ilusão, pelas nossas ilusões. E somente quando nos aperfeiçoamos é que o nosso pensamento se afiniza com as questões de Deus. E aí ele usa essa expressão. Precioso ao retratar a glória divina, se torna um bem precioso que vai retratar a glória divina. Estudando a nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o nosso pensamento ele opera dentro da nossa possibilidade também de operar. E é por isso, e isso tem que respeitar muito a individualidade de cada um. Porque existem alguns que têm uma gradação evolutiva um pouco diferenciada de outros, e por isso conseguem alcançar vibrações, sintonias diferenciadas. Existem outros que ainda estão aí em patamares menos favorecidos, mas que também chegarão, que também... por força das leis naturais, da lei de evolução, da própria lei natural, que nós já também estudamos aqui em reuniões anteriores, todos nós iremos avançar aí nesse processo evolutivo. Allan Kardec vai lembrar que consciência... Primeiro ele lembra assim, que o pensamento move tudo, criando, transformando, destruindo, refazendo para acrisolar ou sublimar. Nós ainda não temos a noção da força do nosso pensamento. Nós talvez ainda, porque estamos na ilusão, como ele diz aqui, como ele lembra aqui, né, na ilusão que salteia a nossa inteligência, nós ainda não nos conscientizamos que o nosso pensamento, bem ou mal direcionado, ele tanto liberta como ele acrisola, como ele encarcera. Ele pode sublimar, mas ele pode também destruir. Ele pode trazer boas vibrações, como ele pode também trazer péssimas vibrações, entendendo isso como as nossas companhias espirituais também. Então, quando estamos vinculados ao bem, nós estamos nos candidatando a operar no bem. Quando nos vinculamos à dúvida ou quando nos vinculamos ao erro, nós abrimos a nossa guarda, a nossa proteção e deixamos que todas essas influências cheguem até nós. E a gente sabe que de ordinário são eles que comandam as nossas vidas, não é assim? Influenciam os espíritos em nossas vidas, de ordinário são eles que vos conduzem.
Muito mais do que a gente pode imaginar. Então, a gente precisa se proteger. A gente já viu aqui a importância da prece como um mecanismo que foi dado por nós, foi ensinado para nós, humanos, como uma oportunidade, como uma forma de criarmos escudos de proteção, criarmos campos de luz. Quando falamos da lei de adoração e lembramos da força que o Evangelho no lar pode trazer, a proteção, o escudo para a família, o escudo até mesmo para prédios, regiões, quarteirões, bairros. Nós não estamos nem de longe imaginando que isso é criado pelas forças das boas vibrações dos nossos pensamentos. E é isso que Allan Kardec está nos convidando a pensar a respeito. Quando nos vinculamos ao bem, estamos protegidos por ele. Mas se a gente começa a cair aí nas ilusões que salteiam a nossa inteligência, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Allan Kardec vai lembrar que a consciência, nesse contexto, representa, como esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. A consciência é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, de agir, pensar e querer. Ela é una e é indivisível. Então, para a gente fixar isso, nós estamos falando de liberdade de consciência. Então, o que ele está chamando de consciência? O que ele está falando? Exatamente esse pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos pertencem ao homem. A consciência é sentimento. É o sentimento que nós temos para viver, para agir, para pensar e para querer. A nossa consciência ela é indivisível e ela é única. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Então, quando é que nós começamos a ter... Tudo parte para a evolução, já perceberam, né? Quando que a gente tem mais noção das situações? Quando começamos a evoluir. Então, quando que a gente tem mais consciência das questões? Quando estamos evoluindo. Porque quando estamos na condição de inconsciência, nós não somos capazes de perceber o nosso agir, o nosso pensar, o nosso fazer. Nós não temos essa propriedade. Mas à medida que a nossa consciência vai se qualificando, nós conseguimos aí estabelecer melhor quais são os limites, como que vamos impor nossas relações interpessoais, como que nós vamos viver aí para o progresso e dentro de um contexto civilizatório. Allan Kardec vai lembrar que é a partir da consciência que julgamos o outro. Então, se a consciência é o meu parâmetro, é a partir de minha consciência que eu julgo e que eu estabeleço padrões de julgamento. E, às vezes, a gente depara com situações que são extremamente interessantes. Às vezes, assim, a gente depara com situações em que as pessoas fazem julgamentos extremamente duros com relação aos outros. Julgam e muitas vezes sem muita fundamentação, sem muito pensar, sem muito refletir. Julgam, não só julgam, como condenam e decretam ali a sentença de morte para aqueles que são vítimas dos julgamentos. E de vez em quando a situação inverte, a situação muda completamente, aí o julgamento para os meus erros ou para os erros daqueles que amo precisam ter um padrão menos duro. Voltando a Mateus, nós não podemos desejar para o outro aquilo que não desejamos para nós mesmos. Então, às vezes a gente vê aí pessoas desejando endurecimento em leis,
vamos punir, aumentar punições, vamos castigar mais, vamos fazer. E aí a grande questão, que é uma questão até retórica mesmo, né? Será que isso vai adiantar alguma coisa? É para a gente pensar, não é para a gente responder de pronto, porque senão a gente acaba entrando em situações que não são boas. Porque na hora que a vítima, o que erra, né? O agressor está dentro da nossa casa, nós muitas vezes não temos a consciência aprimorada a ponto de julgá-lo como julgamos o agressor na casa do vizinho. E nesse momento, quando a gente coloca uma questão de frente à outra, é que nós começamos a pensar qual que é o nosso sensor, qual que é a nossa consciência. Vocês querem ver como é que isso é bom? É quando a gente é pai de um filho só. Quando a gente é pai de um filho só, o nosso filho não tem defeito nenhum. É um anjo. Se ele brigou na escola, foi o outro menino que brigou. E você vai lá e ainda briga com a mãe do outro menino. É assim? Porque o nosso filho é perfeito. E aí, quem tem mais de um filho, que se for observador, vai lembrar do que eu estou falando. Quando nasce o outro filho, aí você começa a comparar dois parâmetros que são muito caros a você, que são muito importantes a você. E aí você começa a perceber que, de fato, aquele seu anjinho não é tão anjinho assim como você pensava. E que é possível que esse anjinho tenha realmente feito coisas com outras pessoas que você entendeu que fosse ele a única vítima. Por que a gente faz essas comparações? Porque é só quando dói em mim que eu sinto a dor, que eu consigo ter parâmetro para julgar. Então, por isso, repetindo novamente o que Allan Kardec fala para nós, não vamos julgar com os nossos padrões. Vamos julgar pensando o seguinte: julgamos o outro como nós gostaríamos de ser julgados, nos colocando no lugar do outro, nos colocando diante da dor do outro. Às vezes a gente encontra mães em que os filhos muito jovens já estão encarcerados por drogas. Hoje a droga é quase que um lugar comum entre os jovens. Dificilmente nós temos aí jovens que não tenham sido assediados pelas drogas. E o pior, em idades muito tenras. Quando você chega a abordar um jovem, muitas vezes ele já iniciou naquele caminho quando os pais ainda achavam que ele sequer conhecia. E a gente vê o sofrimento de muitas famílias, o quanto isso é doloroso para aquelas famílias. E não é porque essa dor não chegou dentro da minha casa que eu devo já criar sistemas para dizer que isso tem que ser combatido desta ou daquela maneira. É preciso que a gente tenha... Claro que temos toda a liberdade de pensamento, mas é preciso que a gente crie uma consciência mais humanizada, menos determinista e até menos achista também, de querer trazer receitas. Existe receita para criar filho? Coitados de quem estiver lendo manual para criar filho, vai perder o tempo. Porque eles não vêm com manual de instrução e cada um é diferente do outro. E se você tiver 10 filhos, os 10 vão ser diferentes. E por mais que você faça por todos, você vai perceber que saiu cada um de uma forma. Isso não nos desonera das nossas obrigações como pais, mas nos dá uma exata consciência de que, da mesma forma que a nossa casa está em sofrimento, outras casas também estão. Então vamos ser mais misericordiosos com a dor alheia. Não vamos já julgar e já determinar os erros e apontar principalmente os erros. Como gostamos de apontar os erros alheios, como gostamos de dizer quem é o correto, quem é o errado, quem é o bom. Vamos, quando formos fazer isso, vamos pensar o seguinte: e se fosse dentro da minha família, com aquele anjinho lindo que está dentro da minha casa e que eu amo tanto e que eu crio desde que veio ao mundo? E se fosse com ele, como que eu gostaria que ele fosse tratado? É dessa forma que nós vamos amadurecendo a nossa consciência. E dessa forma que nós vamos exercitando a nossa liberdade de consciência. O nosso pensamento é ilimitado, mas a nossa liberdade de exercício da consciência, ele tem que ser humanizado. Allan Kardec também vai lembrar: enquanto a liberdade de pensar é limitada, a liberdade de consciência sofre restrições.
já que depende do nível evolutivo do espírito. Ele diz o seguinte, que devemos agir com cautela quando condenamos as ações, as ideias ou as crenças das pessoas, a fim de que não atentemos contra a liberdade de consciência. Tudo que eu acabei de falar aqui, e não vai ser necessário a gente nem repetir, apesar de que repetição é didática, mas, enfim. Ele lembra também que, no entanto, ainda que a gente não deva condenar, ainda que a gente deva ter muita cautela para agir com relação aos outros, é oportuno considerar que reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Então, o que ele está dizendo? Olha, a gente não deve se preocupar em ficar reprimindo e apontando, mas desde que não cause prejuízos. Mas também nós podemos lembrar que nós não somos os juízes do mundo. Então vai chegar um momento que, mesmo enxergando aquele ato que não concordamos, que não gostamos, que condenamos, o nosso convite muitas vezes é de nos calarmos. Porque se não temos, no direito a gente tem uma fala lá com relação ao calar, né? O calar não significa consentir na maioria das vezes, significa deixar de falar nesse momento e deixar para falar em outro momento. E muitas vezes, naquele momento não é oportuno para as nossas intervenções, e aí a gente precisa utilizar aquilo que reputamos como importante para um momento posterior, para um momento em que seja adequado a nossa intervenção. Mas enquanto ela não é adequada, a gente precisa ficar, como Jesus, ele vai falar, seguir o exemplo de Jesus. Qual que é o exemplo de Jesus? É a brandura da persuasão e não da força. Em momento nenhum Jesus impôs os seus pensamentos, os seus ensinamentos a ninguém. Muito pelo contrário. Ele fazia, ele ensinava e, mais do que isso, ele exemplificava como nenhum outro ser que passou por esse planeta o fez. E exemplificava com brandura, com doçura, sem jamais condenar ninguém. E até, inclusive, tendo uma preferência muito grande por aqueles que estavam aí, entre aspas, né, no nosso conceito, em caminhos tortos. Porque ele veio para os doentes, ele veio para os sofredores, ele não veio para acalentar e nem para levantar as glórias daqueles que já estavam no poder terreno. Então, Allan Kardec vai lembrar isso. Ele vai dizer, olha, vamos ser como Jesus, vamos cultuar a brandura e a persuasão e não a força. Porque a convicção, ela não se impõe. E ele lembra, nas questões seguintes, a respeito da escravidão. Hoje que a gente fala em escravidão, para muitos aí está fora de contexto, mas nós temos graves casos de escravidão ainda no século XXI. Talvez não mais com o Pelourinho, nem com a Senzala e a Casa Grande, mas com outras formas, muito mais sutis às vezes, muito menos fáceis de serem detectadas. Nós temos relações de escravidão aí muito grosseiras. Então, só para a gente lembrar lá que ele fala que outro abuso da manifestação da consciência é a escravidão. A submissão da vontade, do cerceamento de liberdade de ir e vir, de agir e de pensar do ser. Quantos queridos que estão conosco e que às vezes em nome de um amor que só na nossa cabeça chama amor, nós cerceamos a liberdade dessas pessoas. Nós não permitimos que elas sejam da forma como devam ser, que elas ajam com a liberdade que devam agir, ou que queiram agir. E aí, em nome de um amor, nós acabamos estabelecendo aí essa relação que acaba configurando muito mais como uma relação de escravização. E lembrando, não somente do ponto de vista físico, escravizamos hoje de uma forma muito sutil, escravizamos psicologicamente.
e que é muito pior, né? Porque criamos dependência, usamos às vezes um pouco do poder que temos para exercer uma influência perniciosa em cima do outro. Porque essa escravidão que conhecemos aí, que é uma vergonha para nós todos, principalmente os brasileiros, né, que fomos os últimos a libertar os nossos escravos, o mundo inteiro, olha que temos essa pecha, né? A gente tem muitas outras. Para a gente virar país do evangelho, a gente precisa realmente repensar muito daquilo que marca nossa história, que mancha a nossa história. E uma delas está vinculada a essa questão da escravidão. Mas a gente precisa pensar o seguinte, se a gente volta lá nas nossas lições iniciais, essa escravidão ela não escraviza a liberdade de pensamento, como não escravizou a liberdade de pensamento de muitos daqueles homens que vieram para cá para construir esse país. Mas, às vezes, nós exercitamos aí um domínio escravocrata que atua de forma perniciosa na liberdade de pensar e de agir dos outros. Então, é para a gente pensar a respeito disso tudo, né? Allan Kardec, e aqui nós vamos já encaminhar para nossa finalização, ele vai dizer que, a despeito de todo o sofrimento existente no planeta, é certo que a humanidade tem progredido, ocorrendo uma preocupação mundial de valorizar a paz entre os povos e entre os indivíduos. De século para século, menos dificuldade encontra o homem de pensar sem limitações. E a cada geração que surge, mais amplas se tornam as garantias individuais no que tange à inviolabilidade do foro íntimo. Nas disenções religiosas, nas divergências religiosas, as chamas das fogueiras foram substituídas pelas luzes do esclarecimento. E na catequese filosófica ou política, estejamos certos. Daqui para o futuro, buscar-se-á empregar cada vez mais a força da persuasão, ao invés da imposição pela força. E só para a gente ficar com essa mensagem. Então, vamos pensar na persuasão. O que é a persuasão? Para os que gostam de estudar aí, nos teóricos da argumentação, a persuasão, ela atua no sentimento. É aquilo que trata da nossa emoção, que de uma forma muito equivocada foi por muito tempo negligenciado pela história da humanidade, mas que depois foi recuperado. E hoje é recuperado em todos os campos do conhecimento como algo que é positivo para os seres, porque leva em consideração não somente aquilo que temos como objetivo e como verdadeiro, como verdade que se comprova de maneira objetiva, empírica, mas aquilo que nos toca em nossa intimidade, aquilo que nos toca em nossos corações, aquilo que faz parte aí da nossa humanidade, da nossa espiritualidade. Então, que a gente procure persuadir mais e impor menos. E que Jesus possa nos abençoar nesse uso da nossa liberdade consciencial. E na semana que vem estejamos todos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Boa noite a todos.